Nossa saudação e ternura para todos vocês, queridos peregrinos, devotos de Nossa Senhora, nosso carinho por você aí de casa, que sempre nos dá essa oportunidade de acompanhar você, de rezar pela sua família. Nós que temos a oportunidade de participar da missa diária, estamos acompanhando já há algumas semanas a história dos patriarcas, a história da formação do povo de Deus, quando Ele próprio, quando Deus em pessoa chama Abraão para sair da sua própria casa, da casa do seu pai, na esperança do cumprimento da promessa de Deus. E de alguma maneira Abraão marca o início dessa história, a história dos grandes patriarcas do Antigo Testamento. Na sequência, seus filhos, Isaac e Jacó, continuam essa história, uma história de bênção de Deus. E na história sagrada, todos nós sabemos, há também alguns capítulos muito dramáticos, que mostram inclusive a fragilidade daqueles que o próprio Deus escolheu. A primeira leitura de hoje nos mostra a conclusão da história de José, José do Egito, José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, vendido por causa de inveja, mas ainda assim, Deus se faz presente, continua cumprindo a sua promessa, a promessa feita a Abraão. A Sagrada Escritura nos fala também de um outro José, não de José do Egito, não do José que foi vendido pelos irmãos e que cuidava dos palácios do faraó do Egito, mas de um José, esposo de Maria, que acolheu o menino e sua mãe em sua casa. De alguma maneira, o grande patriarca José da antiguidade é uma prefiguração de José, o esposo da Virgem, que nos apresenta não um capítulo qualquer, mas que participa do capítulo fundamental dessa mesma história. Jesus e só Ele é o Salvador de todos. Por isso que na figura dos patriarcas antigos está sempre a certeza de que em Jesus Deus vai cumprir definitivamente a sua promessa. Promessa de bênção, de ternura, de amor, de presença no meio do seu povo. Muitos séculos separam a história de José do Egito e a história de Jesus. Mas nessa mesma linha do tempo, nós temos a certeza mais importante e decisiva do cristianismo, a certeza de que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos, a certeza de que nós somos uma família, nós não somos um bando de gente, nós não somos um grupo qualquer, nós somos filhos e filhas amados de Deus. E pela fé de Abraão, vivemos também a fé da Igreja, a fé que nos leva a acreditar nas promessas que Deus dirige hoje a cada um de nós. Promessa, esperança e certeza de alegria, de dignidade, porque o próprio Jesus diz de si mesmo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O capítulo do Evangelho de Mateus, que nós ouvimos hoje, apresenta
um resumo de todo o trabalho missionário, não apenas de Jesus, mas também dos seus discípulos. Há 50 anos, o Papa Paulo VI escreveu uma carta encíclica muito importante que fala sobre a evangelização. Evangelii Nunciandi. E nessa carta tão importante que marcou até os dias de hoje o trabalho missionário, o trabalho evangelizador da Igreja, o Papa Paulo VI traz uma ideia, um pensamento muito bonito. O Papa lembra que todos nós que de alguma maneira recebemos a mensagem do Evangelho, também podemos nos tornar evangelizadores, anunciadores da justiça, da misericórdia, da ternura de Deus. E o Evangelho de hoje mostra que não apenas Jesus, mas também e principalmente os seus apóstolos, discípulos, seguidores, também eles são enviados para evangelizar. E o Evangelho de hoje, com muita simplicidade, descreve sugestões muito práticas que o próprio Jesus oferece aos seus discípulos, aos seus missionários. Evangelizar é, sobretudo, anunciar o reino de Deus. É assim que Jesus começa a explicar o que significa o trabalho missionário. Falar do reino de Deus significa falar da justiça, da misericórdia, do perdão, da ternura, da presença amorosa de Deus na nossa vida. E os missionários, continua Jesus no Evangelho de hoje, devem ser homens e mulheres desprendidos. Não precisam levar muita coisa pelo caminho, mas precisam anunciar a paz verdadeira, a paz que liberta e salva, a paz que é sempre fruto da justiça, a paz que nos torna filhos e filhas de Deus. E essa paz, vai dizer Jesus, essa paz é sempre a proclamação da verdade, da justiça, da alegria do reino. É a proclamação de que Deus está ao nosso lado. O mundo de hoje apresenta grandes desafios, dificuldades. A gente sabe o quanto é difícil falar de Deus na própria família, o quanto é difícil testemunhar a fé cristã no mundo do trabalho, no mundo da cultura, mas ainda assim, Deus hoje continua a nos enviar, porque o anúncio do reino de Deus não pode parar. Jesus fala de muitas coisas ao longo da sua vida pública, muitos são os temas de atuação, de ensinamento de Jesus, mas não há dúvidas de que o reino de Deus sempre foi o anúncio, o tema principal da pregação de Jesus. E o reino de Deus é sempre acompanhado por muitos prodígios. O Evangelho de hoje deixa isso claro. Os apóstolos são enviados a anunciar o reino de Deus, mas também a curar os enfermos, a devolver a vista aos cegos, a fazer com que os coxos e aleijados voltem a andar. Os prodígios se manifestam também através da expulsão dos demônios, do anúncio jubilar da esperança, do ano da graça. Nós vivemos nas duas basílicas de Aparecida a alegria do ano jubilar. Somos igrejas jubilares e queremos aqui anunciar o Evangelho da vida na certeza de que nós somos de Deus
e nós a Ele pertencemos. Que a Mãe Aparecida nos acompanhe hoje e sempre nessa tarefa bonita de evangelizar, e que todos nós possamos repetir aquilo que São Paulo sempre disse em relação ao seu ministério de missionário. Evangelizar para mim, dizia São Paulo, é uma obrigação, é uma necessidade. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. E que o nosso anúncio, a nossa forma de proclamar o Evangelho, que nosso anúncio seja sempre um anúncio alegre, porque o Evangelho merece a dignidade da nossa alegria, da nossa felicidade. Que a Mãe Aparecida nos abençoe hoje e sempre. Amém.